Saudações rubro-negras! Meu nome é Edivan Júnior e este é o Flanálise de Flamengo 1, Atlético Paranaense 2. Solta a vinheta, editor! Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Viva do Jesus do céu! Mas claro, antes de eu começar a falar dessa desgraça total que foi o jogo, curte aí embaixo se você gostou, dê dislike se você não gostou e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, seja lá onde for, para que o meu canal possa crescer cada vez mais. E se você não é inscrito, por favor, inscreva-se aí embaixo. É tanta coisa para falar, é tão bizarro o que aconteceu nesse jogo. Foi tanta informação que eu vou tentar colocá-las aqui pouco a pouco. Primeiro, a escalação. Tá, beleza. Apesar de eu odiar o Vitinho por tudo que ele não fez no Flamengo, que poderia ter feito, eu entendo a escalação dele para dar mais outra chance ao imbecil. Não tem na reserva. Você tem o Michael ali, o Michael também é outro que não se provou de forma nenhuma. O Bruno Henrique estava suspenso. De resto, era o time que tinha que ser posto em campo. Eu entraria com o Gabigol e o Pedro. Só que como vocês viram pelas entrevistas e pelas substituições, que não dá. Gabigol e Pedro junto com o Rogério Ceni não vai dar. E é isso. A escalação aceitável, beleza? O que não dá para aceitar de forma nenhuma é o desempenho em campo. Um técnico, um comando técnico, ele tem que ser analisado sobre dois critérios: desempenho e resultado. Primeiro é o desempenho. Se o seu time está desempenhando um bom futebol, se ele está em constante evolução. Porque se isso acontecer, os resultados são pura consequência. No começo pode ser difícil? Pode. Mas você dá uma chance. Tá tendo evolução? Tá. Continua. Continua tendo evolução? Continua mantendo. Porque uma hora os resultados virão. O grande problema desse time do Ceni é que não tem evolução alguma. Mesmo com tempo de trabalho num elenco recheadíssimo, coisa que é rara no futebol brasileiro. Ter um elenco muito bom como é o do Flamengo e ter tempo para trabalhar. Ele tem os dois e não consegue evoluir. Com isso, eu quero ficar claro e deixar claro que aquele argumento que usavam com o Jorge Jesus de com um elenco bom desse é só dar o colete que eles se resolvam. Esse argumento caiu por terra. Tá? E só deixou claro o grandiosíssimo trabalho feito por Jorge Jesus, o quão foi bem feito. Rogério Ceni não deu certo e não vai dar certo no Flamengo. A demissão dele é questão de tempo. É óbvio que ele vai ser demitido, óbvio. O problema é quando. E um problema maior ainda, até quando ele vai sabotar o Flamengo. Porque quem assistiu o jogo, o primeiro tempo o Flamengo não jogou bem, o segundo tempo também não jogou bem. Em nenhum momento do jogo nós ficamos realmente, caramba, agora o time vai. Teve o comecinho do segundo tempo que o Flamengo estava bem, né? Que poderia ter virado o jogo, mas aí o Ceni veio e sabotou tudo com as substituições bizarras. Primeiro tempo, o lado direito do Flamengo defensivo e ofensivo é uma draga. O Isla não se acerta defensivamente e o Everton Ribeiro, além de não ajudá-lo defensivamente, ambos não se ajudam ofensivamente. A falta do Bruno Henrique ontem deixou claro o quanto eles são inoperantes em campo atualmente. O Everton Ribeiro e o Isla, ambos têm que bancar. Tem que ir para o banco para entender o quão mal eles estão. Principalmente o Everton Ribeiro, que está mal há muito tempo. Quando o Bruno Henrique está em campo, ele cria tanta jogada, ele busca tanto jogo, que a gente esquece o lado direito. Como no lado esquerdo ontem estava a desgraça do Vitinho, a gente viu o quanto é ruim o lado direito. Tomamos o gol no lado direito na nossa defesa, nas costas do Isla, uma avenida nas costas do Isla. No lance seguinte, quase tomamos o 2-0 num lance idêntico, só que o Neneca, que fez uma grande partida, mais uma, e está deixando cada vez mais claro que é um grande goleiro, tem que melhorar muito a parte com os pés, mas isso é secundário. Com as mãos ele é um grandíssimo goleiro, tem um espaço para crescimento absurdo, e isso é bom para o Flamengo. Ofensivamente não criamos quase nada, gente. Nosso gol saiu numa bola parada, uma bela cabeçada do Gustavo Henrique, que ontem fez uma boa partida, né? Para mim o sistema defensivo
tirando o Isla, foi bom. Foi bem. O Arão jogou para mim bem, apesar de uma improvisação que eu também não concorde. O Gustavo Henrique foi bem, fez o gol e foi bem na partida. E o Filipe Luís foi bem, mas é o tipo de jogador que pode acrescentar muito mais. E aí nós vamos para o segundo tempo, porque no primeiro tempo, como eu disse, não criamos nada. No segundo tempo, já era para ter tirado o Vitinho. Vitinho não acrescentou em nada, tecnicamente ou taticamente no primeiro tempo, muito menos no segundo tempo. Ele errou tudo que tentou. No primeiro tempo teve uma jogada que ele dominou na linha de fundo e ele foi cruzar. Ele deu um lançamento tão bizarro, que não tem nem o que comentar. Foi horroroso em todos os sentidos. O Vitinho, ele se acha o Pelé. E não tem nenhum problema ele se achar o Pelé. O grande problema é quando o técnico, o Rogério Ceni, acredita nisso. E o Vitinho, esse é um dado, tá? O Vitinho tem mais minutos em campo do que o Gabigol e do que o Pedro no comando do Rogério Ceni. Isso diz muito sobre o que é o trabalho do Rogério Ceni à frente do Flamengo. Rogério Ceni é o terceiro pior técnico no século do Flamengo em questão de aproveitamento. Ele só perde para o lixo do Ney Franco e para o horroroso do Cristóvão Borges, para vocês terem noção do quão ruim é esse trabalho. E isso com um elenco milionário, com um elenco recheado e com tempo para trabalhar. Já cansei de dizer aqui o quanto o Rogério Ceni é uma decepção para mim. No segundo tempo, o Flamengo poderia até ter virado o jogo, estava pressionando o Atlético Paranaense, o Atlético tinha sentido a pressão do Flamengo, aí ele veio e começaram as substituições. Tirou o Gabigol, colocou o Pedro. Tirou o Everton Ribeiro, que tinha que ter saído, né, se ele acertou, e colocou... Agora eu não lembro, acho que colocou o João Gomes. Acho que foi. Enfim, substituições que não geraram efeito algum. Aí, pouco tempo depois, ele tirou o Vitinho e colocou o Rodrigo Muniz. Não tirou... Ele tirou o Arrascaeta para colocar o Rodrigo Muniz. Na hora eu já tava puto já. Eu já fiquei extremamente puto porque 8 minutos antes, ele tirou o Gabigol e 8 minutos depois colocou o Rodrigo Muniz. Isso é errado em todos os quesitos possíveis. Primeiro, você tira o artilheiro. Você tira o artilheiro do seu time, o melhor centroavante do seu time, o melhor do Brasileirão. Para 8 minutos depois você colocar um garoto da base que não é ruim, mas ele entra sobre uma pressão absurda. Você queima o garoto da base. É errado em todos os quesitos. Para mim não dá para aceitar isso se não for sabotagem. O cara tá sabotando o próprio time. Ele é o único treinador que eu torço para não fazer substituição. Porque se ele fizer, vai estragar o time. Assim como ele estraga todas as vezes. Ele só foi tirar o Vitinho aos 42 do segundo tempo. Não adiantava mais nada. O Flamengo já tinha tomado o segundo gol do Atlético Paranaense. E na entrevista pós-jogo ele falar que não joga com o Gabigol e com o Pedro porque eles não fazem recomposição defensiva. Recomposição defensiva num time que precisa fazer gol. E sabe o que é pior? É que o Internacional do Abelão, do Abel Braga, está a 7 pontos na nossa frente. Nós temos total capacidade de levar esse Brasileirão. Só que eu não acredito em nada, porque nós não somos organizados e os jogadores parecem não querer este Brasileirão. Você vê o time do Inter, não é um timaço, é um time minimamente organizado, o Abel vem fazendo um bom trabalho, minimamente organizado e com fome, com desejo de jogo. Eles querem ser campeões e vão ser campeões, só um aborto da natureza tira esse título do Internacional. Porque nenhum outro time merece. Nem o São Paulo, que é horroroso, o Atlético Mineiro, que é muito irregular, e o Flamengo, que é medonho. Nenhum desses três merecem, a não ser o Internacional. Uma pena porque é um campeonato dado. Se o Flamengo tivesse um time minimamente organizado, nós conquistaríamos esse brasileiro. Uma pena muito grande. Mas continuemos passando raiva até o dia em que o Rogério Ceni for demitido. E até depois, porque pelo que está saindo, em alguns nomes que foram citados numa reunião do Flamengo, surgiu o nome de Vanderlei Luxemburgo. Aí eu desisto.